Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Iremos abrir agora a nossa sessão do dia 27 de janeiro de 2021, turno da tarde, turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara da terceira sessão deste Conselho. Temos quórum regimental para iniciar a sessão, então eu vou à pauta de julgamento, onde vemos que os itens 64, 65, 66, 67 foram retirados de pauta. Item 68 temos pedido de sustentação. Isso, vamos ao item 69 da pauta, relatoria do conselheiro João Paulo, a quem eu passo de imediato a palavra. Então, segundo presidente. Tranquilo, meu amigo. Ok. Translocal. Por economia processual, por relatar os fatos de maneira clara, concisa, reproduzo aqui para todos poderem ver o relatório de decisão de piso, que contra o interessado acima identificado foram lançadas as multas de ofício, IPI, PIS importação, CONFIS importação, todas relativas ao trânsito aduaneiro não concluído DTAs, né? A atuação atualizou o valor neste montante. E aqui, a única coisa que tem, do ponto de vista de alegação pela contribuinte, foi de que as mercadorias foram roubadas, né? Intimada a transportadora, no dia 4/7/2008, a fazer a comprovação. Para tanto, esta apresentou a impugnação juntando apenas boletim de ocorrência, né? Então, alegou que a responsável pelo pagamento dos tributos incidentes seriam uma outra empresa e que o transportador está isento de responsabilidade, pois a mercadoria estava coberta por apólice de seguro que está anexo na impugnação e veio até este voluntário. Então, em suma, presidente, é isso. Se eu puder passar para o voto. Por favor. Entendo bom, primeiro, a interposição do voluntário se mostra tempestivo, segue todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Entendo que não merece correção o julgamento da DRJ, adotando algumas premissas que, de acordo com os documentos que foram efetivamente juntados aos autos, ao processo, a mercadoria foi alvo de roubo, né? A solução do litígio depende de se avaliar se tal hipótese é suficiente para excluir ou não a responsabilidade do transportador. De fato, de acordo com 595 do regulamento aduaneiro, né, o decreto 4543, preconiza que a autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir sua responsabilidade. E aqui eu faço algumas transcrições, até mesmo de outros julgados, para chegar à conclusão de que um dos requisitos necessários para a caracterização excludente não se limita à inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos, ou seja, a adoção das medidas de segurança ou vigilância mínima, que possibilitem não apenas evitar o roubo de carga, mas minimizar os riscos do evento. Ao analisar o boletim de ocorrência e o acervo probatório, este conselheiro não identificou qualquer esforço empreendido pela recorrente a fim de demonstrar que adotou medidas razoáveis a evitar, né, ou diminuir os riscos do fato e dos efeitos do ocorrido, a fim de justificar a exclusão em debate. Com base em todas as razões aqui expostas, voto pelo conhecimento do recurso, no mérito por negar-lhe provimento. É como voto. Obrigado, doutor João. Temos um pedido de palavra do conselheiro Osvaldo.
Eu já adianto que vou divergir do conselheiro João. Esse é um tema, inclusive, que o conselheiro Lázaro tratou em um acórdão há algum tempo atrás, e eu também já havia tratado sobre esse mesmo tema, sobre o extravio de carga em DTA, em que, num caso, houve o extravio, o que eu julguei especificamente, houve o extravio da carga, e como o artigo 60, artigo 60, parágrafo único do Decreto-Lei 3766, falava em indenizar o imposto de importação devido, no caso não há imposto, porque entendo eu que não há operação de importação. Isso está defendido na Libra e perdi de 7-1. Além disso, depois dessa publicação, entrou agora em vigor a Convenção de Kyoto revisada, em que dispõe sobre a aplicação de multas e sobre a razoabilidade em aplicação de multas e quando elas devem ser exigidas, que elas devem ser evitadas. E se vocês forem olhar o Guidelines, que o Guidelines, né, que é como se fosse um... Bom, vocês são da área, vocês conhecem mais do que eu. Se vocês forem olhar os Guidelines da OMA, o exemplo que a OMA cita de multa injusta é justamente da DTA sobre carga da multa da exigência de imposto de importação sobre o roubo de carga em trânsito. É esse o exemplo que a OMA usa ao interpretar a regra da Convenção de Kyoto revisada. Por esses dois motivos, eu vou divergir do conselheiro João Paulo para dar provimento ao recurso. E já adianto que quero apresentar a declaração de voto, porque vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre a Convenção de Kyoto revisada aqui no CARF. Oswaldo, eu acho que aquela questão dos meus votos que eu fiz foi no caso da Varig. Foram 2 processos, mas ali era uma questão diferente. Ali era para a Zona Franca de Manaus e havia isenção. Ali o processo, a dúvida ali era o seguinte: quando ao extravio de uma mercadoria que ela gozava de isenção, gozaria se tivesse chegado lá, o que é que acontece com essa mercadoria? Foi uma situação. Eu vi depois até tem até a PGFN, eu vou até anexar, coloco isso na página depois, a PGFN até já se manifestou, ela desistiu de recursos em relação a ambas as matérias. Uma era, o que eu entendi era que quando há o extravio, você não consegue comprovar que aquela mercadoria realmente fazia jus à isenção. Então, você tem que pagar. Quando havia o dano, a mercadoria estava danificada, aí você está vendo a mercadoria está lá, ela não foi extraviada por qualquer razão que seja, ou com má fé, ou para fins ilícitos. Então, naquele caso, eu entendo que não haveria a cobrança. O STJ, nos 2 casos, ele dispensa, e eu acho que a PFN, nos 2 casos também, ela já desistiu de recorrer, inclusive. Mas é um caso diferente desse. É um caso diferente. Agora eu só fiquei em dúvida. É trânsito de passagem ou DTA comum? Tinha destino Brasil ou destino fora do Brasil? Destino Brasil. Então é diferente mesmo. Aí, nesse caso, sim. Nesse caso, cabe a aplicação do 60, parágrafo único, e vai ficar para lá a minha Convenção de Kyoto revisada. De qualquer forma, se eu puder só acrescentar aqui, Oswaldo, a Convenção de Kyoto revisada, ela prevê, se eu não me engano, no artigo 15 ou 13, o prazo de adequação para a implementação. E ele é de 36 meses da assinatura. Então, na verdade, como o Brasil assinou no final de 2019, só em setembro de 2022, ou não, setembro de 2002 é quando vai acabar o prazo de implementação, e é a partir daí que, teoricamente, ela se torna exigível. Então, eu gostei muito do teu raciocínio, porém, teoricamente, pelas regras que estão lá, ela não é auto-aplicável ainda. O que é muito triste, inclusive, por isso a questão do perdimento, entendeu? Por isso que o pessoal começou a ir para a justiça para tentar fazer perdimento, chegar no CARF e está perdendo. Prefiro me debruçar, confio plenamente no que você está dizendo. Mas tem uma pessoa que entende dessa coisa, você é uma das que mais entende com certeza absoluta. Mas eu prefiro me abster de proferir juízo categórico sobre esse tema, especialmente quando a gente está falando de sanção. Eu, então, me abstenho totalmente, fico aqui só ouvindo vocês falando.
e tentando captar alguma informação. Mas voltando às vacas frias, senhores, temos a decisão do conselheiro João Paulo, ele conhece do recurso e no mérito nega provimento. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Turma aduaneira, hein? O pessoal tá afiado na convenção de Kyoto revisada. Rapaz, Olha só, que beleza. não é brincadeira falar aqui nessa turma, não, viu? Vou começar, vou ter que fazer um curso de aduaneiro, direito internacional, alguma coisa aí, senão eu vou ficar para trás. Próximo item da pauta, item 70. Tinha um pedido, né, João? Tinha um pedido de sustentação, acho que é para outro item, não é isso? É porque eu separei o MT, foi uma das empresas. Não tem, né? Não. É porque eu acho que MB eu separei, não foi? Tinha 2 processos que iguais são esses 2, e como um outro era... Eu até, só fazendo um esclarecimento aqui, na elaboração da pauta, se vocês perceberem, aconteceu com a Acrinor, que é de relatoria do Leonardo, e com a MB. Eu acabei... As matérias eram bem distintas, então eu agrupei 2 recursos da Acrinor, como eu fiz aqui com Metal Beijos, e separei um outro em outro dia, que realmente eram matérias completamente distintas. Eu não acredito que a sustentação iria abranger os 2, seria o mesmo contribuinte. Mas, enfim, se vocês recordam, Leonardo aqui é o nosso decano aqui da turma, né, muitos Pérez. Desde o Trevisan, né, a gente sempre fazia a questão de antecipação, né? Se surgisse algum caso de alguém que, já tem 2 processos hoje e tem um que está separado. Aí se pedia uma antecipação e o Trevisan sempre autorizava, né? Para julgar tudo junto. Então eu vou elaborar isso aqui assim, mas sempre tiver processos separados, eu tive o cuidado antes de ver se realmente não era algum assunto similar. Só se fosse uma coisa que atrapalhasse até a pauta temática. Tem até previsão agora, né, para essas sessões, para fazer adiantamento. Então, acho que tá tranquilo, Só para realmente conservar a pauta o mais temática possível. Eu particularmente, eu tenho assim, uma visão e que isso vai ter sustentação, não? Não, MB, eu passo a palavra para você. Ô, Marcos, eu vi MB, eu associei, eu falei, entrou aqui o patrono, é o Marcos que está tentando entrar e sair, ele deve estar tendo algum problema de conectividade. Por coincidência, é o mesmo nome. Perdão. Não, tranquilo. Vamos para o item 70 da pauta. Esperar só o Marcos aparecer aí, então vou botar que a bola está com você. Na verdade, como eu estava dizendo, a minha opinião, mas é a minha opinião, claro. Eu entendo que tenham vários processos, mesmo, e alguns são até iguais, e algumas coisas que eu tenho visto, tanto a procuradoria como a advogada, tem tirado só um, aí os outros seguem, aí eu entendo como tendo um é alto, outro não é, mas às vezes você tem crédito e débito em processo e acaba até prejudicando, né? Mas a gente não tem uma regulamentação certa sobre isso. Eu não sei até que ponto isso lá na frente pode prejudicar. Por hora, vamos seguir aquilo que temos. Mas só fica aqui o registro. Beleza, João. O Marcos está tentando desesperadamente aí, ele está tentando, acho que está tentando pelo celular também, né? Estava caindo a força aqui em casa. Estou tentando entrar pelo... Espera um pouquinho. Pronto. Beleza, Marcos. Com a palavra, o relator. Só um segundo, presidente. Tranquilo, meu amigo. Esses 2 processos, só um segundo. Só confirma. É isso que eu ia te perguntar, eles são iguais? São iguais. Qual o item da pauta, presidente? 70? 70 da pauta. Então, presidente, a situação
é o seguinte, nos dois, vou resumir, até porque é um caso aqui, não vou dar spoiler, mas vocês já podem ler, mas só para dizer o seguinte, os dois processos são ressarcimento de crédito de IPI de 2005, aí só tratando de trimestres diferentes, né? Análise à unidade de origem deferiu o pleito, a contribuinte juntou posteriormente notas de entrada, onde foram destacados crédito e imposto. Posteriormente, houve o entendimento pela DRJ Belém, tá? Que julgou a manutenção relativa às aquisições de insumos que haviam sido destacados indevidamente do imposto nas notas fiscais e aquisições do mercado interno, e disse que compete às empresas fornecedoras impetrar administrativamente pedidos de restituição de imposto indevidamente pago a maior, e adquirente requerer na esfera civil devolução de valor pago indevidamente. E diz assim, na ementa, que é incabível na ação fiscal apenas a glosa do crédito indevidamente destacado nas notas de entrada de produtos de importação direta, com a legitimação do pagamento também indevido na importação. Tal hipótese significa dar tratamentos distintos para o mesmo fato, uma vez que tanto o crédito indevido quanto ao pagamento indevido na importação foram consequências do mesmo erro. Inconformada, a contribuinte interpôs voluntário requerendo, ainda que compensação específica vinculada a este processo tenha sido integralmente homologada, e assim ela, abro aspas para dizer isso, requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado. E eu confesso que, dentro da interposição do recurso voluntário, muito embora ele seja tempestivo, entendo não haver uma pretensão resistida nesses autos para a interposição do mesmo. Explico. Inexistindo pretensão resistida por parte da autoridade fiscal pela delegacia de julgamento nos presentes autos, não se configura o interesse recursal da contribuinte que teve sua compensação, volto a dizer, integralmente homologada, de modo que eventuais repercussões em outros processos de compensação devem ser analisadas caso a caso, senão a gente eventualmente vai estar criando uma decisão aqui, e é isso que eu digo, tem vários processos, aí entram, outros não, por isso que eu fiz aquele comentário no início. Nesse sentido, destaco trechos do recurso, para ficar muito claro aos colegas, conselheiros. Frise-se que a própria decisão recorrida reconhece a existência do crédito, não havendo dúvidas quanto à sua certeza, como se verifica do seguinte trecho: a aquisição ocorreu no mercado interno. O fato gerador do imposto deu-se na saída do estabelecimento do fornecedor, sendo este o contribuinte na operação. Como destaque na nota fiscal, ocorreu a transferência do encargo financeiro ao adquirente, no caso, o contribuinte aqui recorrente. Do pedido. Diante do exposto, a contribuinte requer que seja conhecido e provido este recurso para que se reconheça integralmente o crédito pleiteado que lastreou o pedido de ressarcimento, ainda que a compensação específica vinculada a este processo tenha sido integralmente homologada. A meu ver, não demonstra-se a necessidade, adequação e até utilidade do recurso nesses autos para tal fim. Não vislumbro o interesse recursal, o que impõe o não conhecimento. É como eu voto. E aplica-se, no caso, aos dois, presidente. Tá. Ô, João. Hoje não. Mas veja bem, a compensação foi integralmente homologada, ok. Mas ele tem um pedido de crédito de IPI, do IPI destacado nessas notas fiscais. Não é isso? A Receita disse que, não sei se eu não entendi, a Receita diz que esse crédito não é devido, pois a operação gozava de suspensão do IPI. Então, ele diz, não importa se você pagou, a operação, o crédito, a incidência do IPI estava suspensa, então, você não pode ser ressarcido do crédito, você não pode pegar isso como crédito, e quem pagou, o seu fornecedor, tem que pedir restituição disso. E vocês dois se acertam na esfera civil.
ele não estaria recorrendo dessa decisão? Ele não tinha valor maior a ressarcir, além do que foi integralmente homologado, não? Não que consta no voluntário, presidente. Quando surgiu essa pretensão? Surgiu já no MI, surgiu na DECOMP? Quando surgiu essa pretensão de usufruir de créditos com exigibilidade suspensa? Que em tese essa exigibilidade suspensa e ele pagou? Isso foi glosado em despacho decisório? Foi... Foi. Pedido de ressarcimento de crédito de IPI, utilizados na compensação com débito da empresa. A unidade de direito indeferiu o pleito e considerou não homologadas as compensações, tendo glosado o crédito da empresa decorrente de destaques indevidos. Tá. Cientificada, a interessada apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade nas operações fiscais, às vezes que o IPI foi efetivamente pago, bem como pelos fornecedores da regra, assim, tendo recebido os produtos com destaque do IPI, a requerente se creditou. Ou seja, a requerente fez aquilo que a legislação prescreve, tomou o crédito de quem lhe vendeu. No entanto, em um ato verdadeiramente contrassenso, a fiscalização entendeu que o procedimento adotado estava equivocado, uma vez que ela prescreve as operações anteriores, desembaraço e venda, deveriam ter sido realizadas com suspensão do IPI, o que não geraria direito de crédito. Ou seja, os fiscais, em prol de defender a aplicação de um benefício fiscal, entendem que a não tem o direito de se creditar de um tributo efetivamente pago. O efeito deste absurdo entendimento é o de que a aplicação do benefício fiscal gera uma carga tributária. Como perceberam os sócios fiscais, a conclusão deles é realmente paradoxal. Primeiro, reconhece que ela teve o IPI debitado, o que significa que não se contesta o mérito. Depois, reconhece que o benefício fiscal concedido por lei é de utilização obrigatória e não facultativa. Aí vem um paradoxo. Os fiscais entendem que o recorrente não poderia escriturar o crédito, que reconhecem existir, porque o benefício teve como objetivo melhorar o fluxo, portanto, pelo é realmente paradoxal, não pode o ofício da prevalência. Tem pretensão resistida aí, sim, pô. Tá parecendo que tem, viu? Tem pretensão resistida aí. O que a gente precisa discutir é se realmente... A gente já discutiu isso em alguns processos, eu acho, hein? Que é discutir se efetivamente se o PIS está, se o IPI estava ou não suspenso. Exatamente. É isso. E é para se ele tem esse direito ao crédito ou não. Aí se o IPI não estava se o IPI estava suspenso, aí quem pagou errado é que tem que pedir de volta. Concordo plenamente. Agora, isso a gente já julgou em vários processos. E se o IPI não estava suspenso, ele tem direito de desacreditar. É isso que a gente tem que debater aqui. No pedido aí dá para ver, né, João? Só confirmando aqui. Ele fala no pedido, claro, né, que o benefício não é obrigatório. É o primeiro pedido dele, benefício fiscal concedido para aquisição e importação dos insumos pela requerente não são mandatórios. Ou seja, paradoxo, na verdade, é essa posição dele, né? Ele querer pagar IPI. É isso. João, o que é que acontece nessas situações? A gente pode até começar a tomada de votos aqui, mas essa questão é uma preliminar, né? É uma preliminar de não conhecimento. Então, se a gente superar essa preliminar, a gente tem que adentrar no mérito. Parece que você não fez um segundo voto, né? A gente pode fazer uma vista de mesa. Tá. E aí, porque assim, pelo que me parece aqui, do que eu estou vendo aqui, todo mundo, eu acho que o pessoal vai votar pelo conhecimento do recurso. Então, você tem que ter o voto sobre o mérito. Não, mas eu posso acrescentar isso, se for superado, não tem problema. Exatamente nessa... Essa questão que vocês estão querendo discutir, isso aí vai influenciar no direito creditório a ser reconhecido? Porque, pelo que eu vi ali, ele foi reconhecido o valor total que ele pediu, né? Não teria um outro valor ali a ser discutido. Isso que eu também pensei pela falta de interesse recursal, que foi a conclusão que a DRJ chegou.
E foi, né, O por que isso... foi concedido ali na DRJ foi o total de que foi pedido. Não existe um valor acima do que foi concedido pela DRJ no pedido de ressarcimento. Se tivesse um valor maior no pedido de ressarcimento, ele utilizou uma parte na compensação. Aí poderia fazer outras compensações futuramente, né? Mas, pelo que eu vi, não é o caso. Eu realmente não. Eu prefiro parar aqui 2 minutinhos para dar uma olhadinha no processo, para ver do que se trata exatamente. Porque, pelo que o presidente leu, me parece que isso faz parte da LIDE. Aí a gente fica com outro problema na mão. Se faz parte da LIDE e a DRJ não apreciou, a gente vai ter que decretar nulidade no processo. É uma possibilidade, porque, veja bem, o Marcos tem razão. Se você olhar o acórdão da DRJ, está manifestação de inconformidade procedente. Beleza, a DRJ julgou procedente a manifestação. Agora vamos no último parágrafo da decisão da DRJ. Diante do acima exposto, considerando que o valor glosado referente aos insumos importados, 217 mil, é superior ao objeto do pedido de ressarcimento, vota-se pela procedência da manifestação, devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido. A DRJ entrou no mérito da aquisição no mercado interno, falou que é indevido, mas só que ela reconheceu o que foi os insumos importados, e falou que o que ela reconheceu é suficiente em relação ao que foi pedido no pedido de ressarcimento. Por isso que mas ele quer mais. Mas ele quer mais... Para pedir restituição, para fazer uma nova decomp. Mas a gente está julgando aquele pedido de ressarcimento, a gente não pode julgar entendi. um pedido futuro. Eu estou analisando aqui especificamente, não posso fazer isso. Entendi. É uma boa questão. Por que eu pedi vista de mesa rapidão? Só porque senão a gente vai impactar aqui, vai ficar discutindo sobre o processo 1 hora, enquanto eu estou lendo documentos. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma vista de mesa, Oswaldo, para a gente ficar olhando isso aqui com calma. Vamos ver isso amanhã? Porque amanhã a gente vai abrir sessão, amanhã a gente vai ter sustentação oral, e amanhã a gente retoma o julgamento desse processo. Tá? Fica melhor assim. Eu olho também, eu também vou dar uma olhada, o João, quem quiser. Então, esse processo fica com saída com vista de mesa e retorno na próxima sessão, ainda nessa reunião, tá? Feito isso, e você disse que o processo era o mesmo, né, João? 71, presidente, são iguais, Tá, então, vamos agora ao item 72, que é a mesma empresa, né? 72, 73, 74... 75. Agropecuária Skill. Só confirmar que são todos iguais? Dei só um segundo. Claro. Nós temos, então, aqui na pauta, só o... Olha só, presidente, eu vou fazer o 72, vou ler o 72, que vai se aplicar o 73 e o 74. O 75 é diferente, tá bom? Beleza. Então, vou abrir aqui o final 11, que é o 72. Bom, então, aqui é muito rápido esse relatório, onde estamos falando em todos de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI, referente ao ano 2003, só muda os períodos, onde teve despacho decisório feito pela DERAT de São Paulo, que indeferiu o pleito em vista da empresa produzir itens fora do campo de incidência do IPI. Cientificada em 27/9/2011, a interessada apresentou tempestivamente, em 5/10/2011, manifestação de conformidade, e na qual
qual defende a possibilidade de ressarcimento de crédito presumido, mesmo no caso de exportação de produtos, segundo aqui, a lei instituidora contemplou o gênero mercadorias, não cabendo ao agente fiscal da Secretaria da Receita Federal restringir sua aplicação apenas aos produtos industrializados, que são uma espécie do gênero mercadorias. Todo produto industrializado, tributado ou não, é uma mercadoria. Então, vamos ver aqui esse desdobramento. É certo que, se o legislador desejasse que o crédito presumido ficasse restrito aos produtos industrializados tributáveis, teria usado, ao invés da expressão mercadoria, a expressão produtos industrializados. Se não o fez, é porque intentou, na verdade, em alcançar todas as mercadorias nacionais exportadas. Ou seja, mesmo sendo um produto para a produção da maçã, a contribuinte pagou PIS e COFINS quando adquiriu matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem nos exatos termos da 9363. A Delegacia de Receita Federal de Julgamento em Belém julgou a unanimidade improcedente tal manifestação. Conformada, apresentou-se relatório, recurso voluntário, ratificando suas razões. A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue, sim, os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece conhecimento. Tratando-se de perde-compra que versa sobre crédito presumido do IPI, em relação a produtos fora da incidência tributária, não há como reconhecer o benefício do crédito presumido. Nesse sentido, trago aqui à baila razões de decidido acordo 9303006289 da turma superior. Igualmente, é o teor da súmula CARF 124 a produção e exportação de produtos classificados na tabela de incidência de IPI-TIP não tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a 9363. Então, voto pelo conhecimento do recurso no mérito por negar de provimento. Isso se aplica para os itens, conforme disse, 72, 73 e 74, presidente. Alguém diverge da súmula do CARF? Não, né? Eu imaginei. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Item 75 da pauta. Continuamos com a agropecuária skill. Doutor João. Então, abrindo aqui o... Opa, peraí. Um segundo. Abrindo aqui agora o item 75, que é o processo de final 48, vejamos o seguinte, e vou, se permitir, entrar rapidamente já na questão aqui de mérito. Não, presidente, perdão. É igual. Equívoco, é igual 75. Também sou um LACAF 124, perdão. Então, tudo bem. Esse tipo de perdão tá de boa. Né? Se fosse o contrário, não sei não. Se tivesse iludido a pronto, gente... é melhor pecar pelo excesso, por isso que eu... Esse tudo bem. Ok, então o resultado do item 72, ele se estende ao 73, 74 Mas nesse e caso 75. aí teve conhecimento parcial, né, nesse último aí, né? A diferença seria o conhecimento parcial, né? O resultado não seria o mesmo. Porque parece que pelo voto do conselheiro João, teve um parcelamento, uma desistência de uma parte do crédito, pelo menos que é o que está aqui no voto. Então era essa aqui. Estou vendo aqui, perdão, é isso mesmo. Ô, João, aí não dá, cara. O efeito vai ser o mesmo. Assim fica difícil. Não, o efeito vai ser o mesmo. É? Não vai mudar, não. Não muda, não. Não muda, não. Porque isso qual foi a diferença de 75? Tá, agora falando sério. Qual foi? Marcos, você identificou aí? Não entendi muito bem. Teve um conhecimento parcial. Nos outros foi conhecimento total. O resultado foi diferente. Tá no início do voto lá. Bem no início do voto. Eu já até fechei aqui. Então você só conheceu parcialmente, foi, João? Porque era só uma parte, a outra tinha havido desistência, presidente. Desistência a posterior. Depois do recurso, isso. Ele fez o pedido de na verdade, um parcelamento. Oriundo de um parcelamento. Uma parte ficou fora.
Era apenas isso, mas eu acho que a gente precisa colocar de fato isso na ata. Sim, sim. Então vamos lá. Então, para o item 75 vai ficar da seguinte forma: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento. Presidente, dá para fazer um intervalinho rápido? Bem rápido mesmo. Com certeza. Beleza, pessoal, então vamos, Leonardo, Marco, por favor, pedir aí para vocês interromperem a gravação.